Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Daniela Versiani, hoje acompanhada da Rawane Rocha. Muito boa noite para você, Rawane. Boa noite para você, Dani. No programa de hoje você vai acompanhar um boletim sobre Manu Ginóbili, um dos maiores astros sul-americanos da NBA. Vamos saber também as notícias dos confrontos de ontem e hoje pela Libertadores. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Futebol goiano. E o Atlético é o primeiro time goiano que vai entrar em campo pela 24ª rodada da Série B. O Dragão vai enfrentar o Londrina às 7h15 da noite, amanhã, no Estádio do Café. No último jogo, o Thomas Bastos foi uma das opções de banco. Tal Cláudio Tencati acionou o meio-campista durante a partida, mas apesar da boa atuação, o jogador vai continuar entre os reservas. O meia chegou ao Atlético para ser titular, mas o dono da posição está sendo João Paulo. O treinador explicou sua preferência em manter Thomas entre os reservas da equipe. Que talvez alguns possam concordar ou não, o João Paulo oscila em alguns outros momentos, mas ainda é um jogador que se pegar, no geral, a participação dele para a equipe, ele tem sido muito efetivo. Então, isso que eu estou julgando, por isso a permanência do João Paulo como titular e não a entrada do Thomas ou uma outra alteração. Tencati não demonstrou preocupação ao ser questionado sobre a escolha dos jogadores. O técnico declarou que a sua equipe está sempre avaliando todos do elenco durante os treinamentos. Para o jogo de amanhã, Cláudio Tencati deve fazer somente uma mudança no time. O volante Pedro Bambu treinou no lugar de Rômulo e possivelmente vai voltar ao time titular. O adversário de amanhã do Atlético foi treinado por 6 anos pelo atual comandante do Rubro Negro. Tencati comentou sobre a equipe do Londrina e destacou alguns jogadores do rival que podem dar trabalho para o Dragão. O Londrina tem o Dagoberto, que é o artilheiro hoje, um jogador perigosíssimo nas finalizações, já demonstrou isso em jogos pontuais, inclusive resolvendo os resultados. Ao mesmo tempo, Paulinho Mocilin, que é um atacante de lado, que é o desafogo hoje do Londrina, um velocista, jogador extremamente rápido. Hoje Jardel e João Paulo ali como volantes fazem uma dupla muito boa nesse meio campo, se organizam muito bem. O Dirceu retornou e é um jogador que gera muita segurança no sistema defensivo, um jogador de excelente cabeceio. Tem pontualmente vários jogadores com qualidade, mas ele restituiu um alicerce, que é sempre a gente fala, um time tem que ter uma espinha. Alguns jogadores não costumam comemorar gols em respeito a um clube que tem carinho. Cláudio Tencati respondeu como vai reagir se o Atlético fazer a rede do adversário. Vazar a rede, né? De fato, eu já até disse isso na primeira coletiva aqui de imprensa, que o primeiro jogo que a gente do primeiro turno, falei sim que ia comemorar. Claro que lá no Estádio do Café farei uma comemoração mais reservada, mais íntima, porque vou respeitar o ambiente do local de trabalho. É como se um dia eu sair do Atlético e voltar no Acioli, pode ter certeza que vou fazer o mesmo, mas não deixarei de comemorar, porque o momento é com o Atlético, defendo o Atlético nesse momento como se fosse a minha família, então, porque é o meu ambiente de trabalho. O Dragão estava na 4ª posição com 37 pontos, mas com o resultado de alguns jogos que já aconteceram, saiu do G4 da competição. O Atlético precisa pontuar fora de casa para retornar à zona de classificação. E assim como o Atlético, o Vila Nova também vai jogar fora de casa nessa rodada. A equipe colorada está na 7ª posição com 35 pontos e vai buscar manter a sequência de jogos sem derrota diante da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli.
Para o confronto de amanhã, o técnico Emerson Maria não vai ter o lateral direito Maguinho. O jogador foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo no Clássico. Durante a semana, Anderson Luiz treinou para ser o substituto do titular, mas o atleta foi vetado pelo departamento médico e não embarcou para São Paulo na manhã de hoje. O motivo do corte de Anderson foi uma lesão durante o treino de quarta-feira. Para suprir a segunda baixa na equipe, Emerson Maria vai improvisar o volante Moacir na lateral. O técnico também não vai ter o Wesley Matos. O jogador foi suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo na última rodada. Uma boa notícia no meio desse cenário é que o volante Wellington Reis vai voltar da suspensão. Pois é, Raoni, com essas mudanças que foram feitas, a possível escalação do Vila Nova diante da Ponte Preta tem Matheus Pazinato no gol, com Moacir, Nailor, Diego Giareta e Gaston Filgueira formando a defesa. Do meio campo para frente, Heitor e Alain Mineiro ganham a companhia de Wellington Reis. Sem mudanças, o ataque deve ser formado por Alex Henrique, Vinícius Leite e Matheus Anderson. E a equipe do Goiás vai ter uma semana da goleada no Clássico para o difícil confronto contra o Fortaleza no próximo sábado. No jogo do primeiro turno, o Esmeraldino encaixou essa sequência com outro placar elástico. Naquele momento da quinta rodada, a vida do time de Ney Franco não era nada fácil, mas a campanha de 10 vitórias nos últimos 13 jogos deixa os jogadores da equipe bastante animados. Apesar de perder por 3-0 para o maior rival, o elenco esmeraldino passou a semana afirmando que o resultado do Clássico não abalou o vestiário. Até o jogo contra o Tigrão, o Goiás estava no G4 para a Série A. A melhor receita para se levantar depois de uma queda é seguir caminhando em frente, e na primeira curva já tem o Fortaleza. O time de Rogério Ceni é o mais regular do campeonato e é um dos concorrentes direto ao título e ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro dos artilheiros Lucão e Gustavo Henrique. Os dois estão empatados com 10 gols. A partida está marcada para 7 horas da noite, sábado, no Estádio Olímpico. Falando agora da divisão de acesso para o Campeonato Goiano, a briga por lá continua quente, com as equipes lutando ponto a ponto pelas primeiras posições. Ontem à noite, a bola rolou em 2 jogos pela 5ª rodada do torneio. No Estádio Olímpico, o Goiânia recebeu o Trindade e estava perdendo a partida até os 47 minutos do segundo tempo. Cardoso marcou o gol dos visitantes e Caio Wilker salvou o Galo no finzinho do jogo, que terminou empatado em 1-1. O único mandante que se deu bem na rodada foi o Evangélica, que bateu a América pelo placar simples de 1-0. O gol marcado por Dadinho afastou a equipe da parte de baixo da tabela. E o Santa Helena perdeu em casa para o Jataiense e continua amargando a lanterna da 2ª divisão. Romário marcou para a Raposa e com esse resultado o Jataiense ainda sonha com a zona de classificação. O Goianésia venceu bem a Jaraguá por 2-0, com os gols marcados por Aleilson e Washington. Craque e Novo Horizonte ainda vão jogar pela 5ª rodada. O jogo vai ser no dia 12 de setembro, às 3h30 da tarde. A classificação tem o Craque na liderança com 22 pontos, seguido do Goianésia, que tem 19. Novo Horizonte e Goiânia fecham as posições de acesso, cada um com 18 pontos. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Considerado um dos maiores jogadores latino-americanos de todos os tempos, o argentino Mauro Ginóbili se aposentou e a história desse astro merece ser contada. Para saber mais da vida e da carreira de Manu, que é chamado de Messi das quadras, confira o boletim de Bruno Balduino. Na última segunda-feira, os fãs de basquete de todo o mundo receberam a notícia da aposentadoria de Manu Ginóbili. O jogador argentino completou 41 anos na última temporada pelo San Antonio Spurs, equipe pela qual foi campeão e marcou época na NBA, Liga Norte-Americana de Basquete. Mas não foi só com a camisa texana que o atleta deixou sua marca. Vamos conferir os grandes feitos desse que é considerado o maior jogador latino-americano de basquete de todos os tempos. Emanuel Davi Ginóbili, o Manu, nasceu na cidade argentina
Argentina de Bahia Blanca no dia 28 de julho de 1977, e foi no país natal que começou a carreira do astro. Ele jogou por lá de 95 até 98, quando foi para a Itália e ajudou o Viola Reggio Calabria a subir para a primeira divisão da Liga Nacional. Em 99, Ginóbili ainda era pouco conhecido, mas decidiu se inscrever no draft da NBA e foi escolhido na 57ª posição pelo San Antonio Spurs. Contudo, ele preferiu não ir imediatamente para o basquete norte-americano e voltou para a Itália para defender o Virtus Bologna. Por lá, venceu a Euroliga em 2001, sendo escolhido o melhor jogador da competição. Mais conhecido, Manu decidiu partir para os Estados Unidos, uma decisão que mudaria a sua vida. Ginóbili começou na reserva em San Antonio. Mesmo assim, foi importante na primeira temporada, ajudando o time a conquistar o título da NBA. O desempenho rendeu a ele o prêmio Olímpia de Ouro, concedido ao melhor atleta argentino do ano. Também foi um agradecimento pelo desempenho no Campeonato Mundial de Basquete, no qual os argentinos ficaram com a inédita medalha de prata. Sua primeira temporada como titular na NBA veio em 2004, quando conquistou o seu segundo título. Ele também foi escolhido pela primeira vez para o All-Star Game e terminou o ano recebendo outro Olímpia de Ouro. Esse prêmio não foi apenas por conta do título da NBA. Foi em 2004 que Manu deu aos argentinos a maior conquista esportiva dos hermanos desde a Copa de 86, a conquista do ouro olímpico. O alarmador foi escolhido o melhor jogador do torneio e brilhou contra os Estados Unidos, que tinham sido campeões nas últimas 3 edições e contavam com craques como Allen Iverson e LeBron James. Com o ouro olímpico e o título da NBA no mesmo ano, o argentino se consolidou no trio do San Antonio ao lado do armador Tony Parker e do pivô Tim Duncan. Os três voltariam a conquistar o título em 2007 com o impressionante desempenho de Manu, mas a sua melhor temporada ainda estava por vir. Em 2011, o jogador entrou na lista de candidatos a MVP, terminando na 8ª posição. Foi a primeira e única vez que um jogador latino concorreu ao prêmio de melhor jogador da principal liga de basquete do mundo. Em 2014, o argentino ainda conquistou seu 4º título da NBA. Mesmo na reta final de carreira, Ginóbili continuou batendo recordes e liderando o time em quadra. Aos 40 anos, o argentino foi escolhido para o All-Star Game, sendo o segundo mais votado da posição, atrás apenas do armador Stephen Curry. Contudo, uma mudança nas regras pôs o ala James Harden no seu lugar, naquela que seria a sua última temporada na liga. O trio dos Spurs já havia virado dupla no ano passado, após Tim Duncan decidir se aposentar. Para a próxima temporada, os fãs do San Antonio foram surpreendidos com mais uma baixa, a saída de Tony Parker, que assinou com Charlotte Hornets. Sem os colegas, Manu decidiu se aposentar após 16 anos de NBA, todos defendendo a equipe de San Antonio. 4 títulos da NBA, um da Euroliga, uma medalha de ouro e outra de bronze nas Olimpíadas, além de vários recordes individuais. O argentino de 1,98 m, franzino, careca, narigudo e canhoto, era conhecido no seu país como o Messi do basquete. Após o anúncio da sua aposentadoria, foi a vez do craque do futebol elogiá-lo. Messi comentou que, na verdade, deveriam dizer que ele é o Manu Ginóbili do futebol, pois a carreira do compatriota foi irretocável. Mas fica a questão, Manu foi o maior nome masculino do basquete latino? Oscar Schmidt, Lamir Marques e Bira fizeram história com a camisa da seleção brasileira. Leandrinho, Nenê e Varejão brilharam em diversos momentos na NBA. DJ Barea, Carlos Arroyo, Luiz Scola e outros poucos foram destaque em suas seleções e na Liga Americana. O porto-riquenho Al Horford chegou a 6 finais de conferência com as regatas do Atlanta Hawks e do Boston Celtics, mas ninguém teve o protagonismo de Manu Ginóbili no esporte. E o que você acha? Alguém superou o camisa 5 da Argentina? Você acabou de ouvir o boletim na voz de Bruno Balduino sobre a vida do argentino Manu Ginóbili. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. A noite de quarta-feira já é consagrada pelo futebolzinho maroto, mas uma noite de quarta com Libertadores tem uma pitada a mais de emoção. Com certeza, Raonel. E a noite de ontem, 3 clubes brasileiros entraram em campo, mas apenas um deles foi dormir garantido nas quartas de final da Liberta. Na Arena Corinthians, os donos da casa receberam o Colo-Colo e o clube chileno já começou a partida em vantagem. Exatamente, Dani. Isso porque no confronto de ida, o time do ex-palmeirense Valdívia venceu por 1-0. Na partida de ontem, o Timão começou bem postado e querendo fazer valer o fator casa.
A missão da equipe brasileira era de vencer por 2 gols de diferença. A tática estava dando certo e ainda no início do primeiro tempo o Corinthians já estava na frente. Jadson foi quem marcou de pênalti. Aquele resultado levaria a partida para as penalidades, mas o balde de água fria veio aos 31 minutos em jogada que saiu dos pés de Valdívia. Barros deixou tudo igual. Depois do empate, o Timão se perdeu dentro de campo, mas na volta do intervalo o clube brasileiro voltou organizado novamente e o segundo gol não demorou a vir. Aos 18, Roger colocou para o fundo das redes, mas ainda não era suficiente. O time de Osmar Loz precisava de mais um gol para se classificar, mas no lugar do gol veio a frustração de mais uma vez ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores. O clube fez quase tudo o que podia, mas faltou o principal. Pois é, Daniela, com esse resultado o Colo-Colo se classificou e agora vai enfrentar o Cerro Porteño ou Palmeiras, que jogam hoje. E o outro jogo da noite foi entre brasileiros. O Cruzeiro recebeu o Flamengo no Mineirão e esse duelo serviu para mostrar o quanto o jogo de ida pode fazer diferença em uma competição como a Libertadores. A Raposa venceu a primeira partida por 2-0 no Maracanã. E para reverter essa situação, o Flamengo tinha que fazer o mesmo resultado para conseguir levar o confronto para os pênaltis. O rubro-negro tinha a missão de marcar 2 vezes em um Mineirão lotado e com a retranca muito bem armada de Mano Menezes. Pois é, Raoni, nem toda missão dada é missão cumprida. Barbieri mandou uma equipe ofensiva a campo, mas com Everton e Lucas Paquetá muito bem marcados, o Flamengo não conseguiu criar jogadas. Enquanto isso, o Cruzeiro apostou naquilo que sabe fazer melhor, contra-atacar. O primeiro tempo terminou sem gols e a pressão sobre o time carioca só aumentava. Na volta do intervalo, o Flamengo foi para o tudo ou nada. O rubro-negro apostou ainda mais na ofensividade, o que deu certo aos 24 minutos quando Léo Duarte abriu o placar. Depois do gol, a equipe celeste ficou ainda mais cautelosa, mas não mudou a postura dentro de campo. A Raposa soube administrar a vantagem que conquistou na partida de ida e o duelo terminou em 2-1 no agregado. Quando o juiz apitou o destaque, foi a torcida presente no Mineirão. Os cruzeirenses, embalados pelos jogadores dentro de campo, deram um show à La Islândia nas arquibancadas. O adversário do Cruzeiro sai do duelo entre Boca Juniors e Libertad, que jogam hoje. E não foram só brasileiros que entraram em campo ontem. O River Plate recebeu o Racing no Monumental de Núñez. No duelo de argentinos, o River levou a melhor. Pois é, Dani, a primeira partida entre as equipes ficou em 0-0. E no jogo de volta, que foi ontem às 7h30 da noite, o River Plate venceu tranquilo por 3-0. Os gols foram de Palácios, Borré e Lucas Prato. O adversário nas quartas vai ser o Independiente, que eliminou o Santos na terça-feira. E hoje os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores continuam e vai ter brasileiro em campo sim. O Palmeiras vai receber o Cerro Porteño no Allianz Parque e o Alviverde já vai para a partida com uma boa vantagem. O Palmeiras venceu a partida de ida por 2-0, com 2 de Borja. Quem se classificar para as quartas vai pegar o Colo-Colo. Além desse confronto, quem joga também é Libertad e Boca Juniors. A partida vai ser no estádio Defensores del Chaco às 7h30 da noite. O Boca venceu a partida de ida por 2-0 e agora só precisa administrar a partida. Desse confronto vai sair o adversário do Cruzeiro. E não foi só pela Libertadores que a bola rolou na noite de ontem. Pela Série A, 2 jogos adiados movimentaram a parte de baixo da tabela. Vale lembrar que Vasco, Atlético Paranaense, Bahia e Ceará não atuaram na 15ª rodada por conta da agenda da Copa Sul-Americana. Isso mesmo, e o Furacão recebeu o Cruz Maltino na Arena da Baixada. E na primeira etapa, quem começou melhor foi o time da casa. O rubro-negro teve uma boa oportunidade logo no início da peleja, encabeçada de Zé Ivaldo após cobrança de escanteio. Entretanto, a defesa paranaense vacilou e o Vasco teve oportunidades claras de abrir o marcador. Santos bobeou na reposição e entregou a bola nos pés de Vinícius Araújo, mas o atacante errou o alvo na cara do gol. E o goleirão do Atlético vacilou mais uma vez. O jogador saiu mal da meta paranaense e Raul chutou, mas o arqueiro defendeu. No rebote, Andrés Rios tentou de bicicleta e também desperdiçou. Na volta do vestiário, a história se repetiu. O Atlético colocou pressão nos minutos iniciais da etapa final. Zé Ivaldo teve 2 chances em sequência, mas o zagueiro não conseguiu converter. E em um contra-ataque, Raul teve em seus pés a oportunidade de colocar o Vasco à frente, mas seu chute desviou em Lúcio Gonzalez. Porém, diferente do primeiro tempo, o Furacão calibrou a pontaria e abriu o placar com Rafael Veiga. Léo Pereira cruzou pela esquerda enquanto a zaga do Vasco ficou olhando a bola. Rafael Silva não pensou 2 vezes e desviou de cabeça sem chances para Martins
Martin Silva. A equipe carioca ainda tentou até o fim arrancar ao menos um empate, mas faltou pontaria ao ataque cruzmaltino. Placar final 1-0 para o Furacão. Com a vitória, o Atlético agora tem 24 pontos e pulou para a 13ª colocação, enquanto o Vasco caiu para a 15ª posição com os mesmos 24 tentos, porém com um saldo de menor que o time paranaense. Ceará e Bahia duelaram no estádio Presidente Vargas em Fortaleza e mesmo jogando fora de casa, o tricolor baiano não se intimidou. Os primeiros 45 minutos foram bem movimentados, mas com poucas chances de gol. O Vozão até pressionou, mas em boa parte da etapa inicial, mas não conseguiu finalizar com precisão. Enquanto o Bahia começou o embate jogando mais recuado e foi aos poucos se arriscando no ataque. E o primeiro gol saiu dos pés de Lucas Fonseca em cobrança de escanteio. No segundo tempo, a equipe alvinegra foi com tudo pro ataque. O técnico Lisca deixou o time mais ofensivo com as entradas de Romário e Arnaldo. Já o Bahia permaneceu forte na defesa e explorando os contra-ataques com velocidade. E foi com velocidade que o time baiano marcou o segundo gol. O atacante Gilberto venceu a marcação do Luiz Otávio e Everson para fazer 2-0 e fechar o placar em Fortaleza. Com a derrota, o Ceará permaneceu na vice-lanterna da competição com 17 pontos, enquanto o Bahia subiu para o 12º lugar, ficando mais distante do Z4 com 25 pontos. A temporada na Europa está no início e logo começa o maior campeonato entre clubes do velho continente. E a UEFA realizou hoje o sorteio para definir os grupos da primeira fase da Liga dos Campeões. O evento de gala em Mônaco contou com a presença do brasileiro Kaká e o uruguaio Diego Forlán. Os jogadores aposentados foram quem fizeram as escolhas às cegas que determinaram o chaveamento das equipes. O sorteio tem um funcionamento parecido com o da Copa do Mundo, com o intuito de balancear as equipes em cada grupo. Os clubes são divididos em 4 potes a serem sorteados. No primeiro recipiente estão os times campeões dos torneios nacionais em seus países, além do vencedor da última Champions League, o Real Madrid, e o ganhador da Liga Europa, que é o Atlético de Madrid. Os outros potes são divididos pela colocação do time no ranking da Europa. Dessa forma, os clubes do último recipiente são teoricamente os mais fracos, segundo a UEFA. Mas vamos ao que interessa. O sorteio dessa quinta-feira já definiu quais vão ser os primeiros confrontos da nova temporada da Liga dos Campeões e vamos falar agora. O grupo A tem como cabeça de chave o Atlético de Madrid. Os outros adversários são Borussia Dortmund da Alemanha, o time francês Mônaco e o Clube Brugge da Bélgica. E o sistema de sorteio não foi nada gentil com o grupo B, que é composto pelo atual campeão da competição espanhola, Barcelona. O segundo escolhido foi o inglês Tottenham, depois o PSV Eindhoven da Holanda e por último o Internazionale de Milão. No grupo C também não vai ser nada fácil. O cabeça de chave é o PSG, o time aí do Neymar. E vão se enfrentar o clube italiano Napoli, o inglês Liverpool e por último o Estrela Vermelha. O time que é da Sérvia se classificou para a Champions ontem ao final da etapa classificatória. E o grupo D é encabeçado por um clube russo. O Lokomotiv Moscou foi sorteado primeiro, seguido do Porto de Portugal. O alemão Schalke 04 e a equipe turca do Galatasaray. Pelo grupo E, o Bayern de Munique foi o primeiro tirado. Depois foi a vez do português Benfica cair na chave. O terceiro sorteado foi o Ajax da Holanda e por último o AEK Atenas da Grécia. O Manchester City encabeça o grupo F, que é composto por Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lyon da França e Hoffenheim da Alemanha. O grupo G é a chave do atual campeão da Champions League. O Real Madrid divide a chave com o clube italiano Roma, o CSKA Moscou da Rússia e o Viktoria Pilsen da República Tcheca. E por último, e longe de ser o menos importante, está o grupo H, composto por Juventus da Itália, Manchester United da Inglaterra, Valência da Espanha e Young Boys da Suíça. Ao sortear um cabeça de chave, era feito logo em seguida outro sorteio para definir o grupo dessa equipe. E uma restrição foi definida: 2 clubes do mesmo país não poderiam ficar no mesmo agrupamento. A Liga dos Campeões de 2018-2019 vai começar no mês que vem. Nos dias 18 e 19 de setembro vão ser disputadas partidas de estreia da nova edição do torneio. Giro esportivo. E o principal torneio de futsal de Goiás começou no último sábado, dia 25, com a estreia das categorias Sub-9, Sub-10, Sub-11 e Sub-15 no ginásio de Campinas, em Goiânia. A categoria adulta masculina conta com 6 equipes na briga pelo título e vai estrear amanhã. Anápolis União Evangélica e Clube Jaó Universo medem forças na abertura, no ginásio de Anápolis, às 8h30 da noite.
O time da UFG vai estrear no sábado às 7 da noite no Ginásio Internacional de Catalão contra os donos da casa. As fases finais do torneio estão marcadas para começar no mês de novembro e terminarem em dezembro. 19 clubes disputam uma das 15 categorias do campeonato. No total vão ser realizadas 343 jogos durante o evento. Para o presidente da Federação Goiana de Futsal, Murilo Macedo, existe uma grande expectativa positiva em relação à competição. E no último domingo, 26, aconteceu em Anápolis a 4ª etapa do 9º Circuito Anapolino de Corrida de Rua. A prova foi realizada no bairro Jaiara, como parte da programação festiva pelos 70 anos de fundação do local. O vencedor da prova foi o atleta Pablo Fagundes da Costa, de 31 anos, da equipe Supertime Pro Acop, de Rio Verde. O percurso de 5 quilômetros da corrida foi realizado em 15 minutos e 35 segundos pelo esportista. Pois é, Raul, no total mais de 3.000 atletas participaram da corrida, mas legalmente registrados apenas 2.465. A prova foi idealizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Anápolis em parceria com a Federação Goiana de Atletismo. O presidente da Federação Goiana de Atletismo, Genivaldo José Caixeta, estava presente no evento. O dirigente destacou a importância do circuito anapolino e a grandiosidade da corrida, que também soma pontos no ranking estadual. E a tragédia ocorrida no último domingo, 26, em Jacksonville, nos Estados Unidos, ainda repercute negativamente no mundo dos esportes. Executivos da Federação Asiática de Esportes Eletrônicos culparam a legislação americana pelo uso das armas de fogo. Para os dirigentes, a culpa não é dos videogames, e sim da política de controle de armas dos americanos, que é falha. O presidente da Federação Asiática, Kenneth Fogg, citou ainda as tragédias recentes ocorridas em solo norte-americano com a mesma natureza. As autoridades norte-americanas afirmam que David Katz, de 24 anos, autor dos disparos, teria iniciado a chacina após perder uma partida pela competição de Madden NFL 19. No total, 11 pessoas ficaram feridas e 2 morreram no ataque antes do jovem cometer suicídio. Após o ataque, a empresa organizadora, a EA Sports, anunciou o cancelamento de 3 etapas qualificatórias previstas para 2018. A ideia é reverter todos os protocolos de segurança para competidores e espectadores. E no último domingo, dia 26, ocorreu em Aparecida de Goiânia, no Ginásio Cruzeiro, a 4ª edição do Fênix Open Fight. Entre os destaques da competição esteve o competidor Mesaque Pereira, que venceu a disputa do torneio. Durante o evento, o pugilista afirmou que tem grande dedicação ao boxe. Um dos grandes objetivos do atleta é competir pelo Brasil nos Jogos Olímpicos. Para você começar bem o dia, Alvorecer, o melhor da música instrumental na Universitária. De segunda a sábado, sempre às 6 da manhã. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva desta quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. A apresentação foi de Daniela Veissiani e Rawane Rocha. Produções e reportagens de Bruno Balduino, Marcos Lima, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com monitoria de Daniela Veissiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite para você, Daniela. Muito boa noite para você, Raoni. Boa noite a todos os ouvintes, principalmente para Letícia Cabral, aqui ligadinha no Estação Esportiva, que volta amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte.
ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.